Esses monólogos eu fiz falando sobre experiências da minha vida. Falo sobre a atração pela morte. O monólogo 1 de Cidade Oculta, ele fala sobre a dor e o choque no momento da perda, da separação. Não só a perda e a separação que vem através da morte física, mas no segundo momento também falando da dor, da separação, das perdas em geral, né? A morte como uma forma simbólica também. Fala daquele momento onde a gente se pega estupefacto, né, por tantas mudanças, aquele momento onde a gente se encontra numa encruzilhada, né, em função desse momento da perda. Traçar novos rumos, encontrar novos caminhos, aprender a lidar com a ausência, aprender a lidar com aquele vazio da pessoa ou de uma situação que se perde. Todas as grandes mudanças, elas no primeiro momento, elas vêm como uma dor, um vazio, uma falta de sentidos ou de rumos. E me parece que o monólogo ele fala muito sobre isso, sobre esse momento da dor, do desenlace, da separação, do distanciamento e o momento da transição nessa ressignificação após a perda. No monólogo 1, eu cito experiências como a morte da minha mãe, que ela morreu segurando as minhas mãos, e eu vi esse processo de partida, né? Eu vi o rosado do rosto dela ficando branco e depois indo para o roxo. E é uma imagem que eu nunca vou conseguir retirar da minha mente. Eu falo dos 2 abortos que eu tive e o quanto eu me senti perdida na selva e pegadas de sangue e ainda mais sangue. É essa sensação que a gente está se esvaindo junto com os entes queridos que vão. O monólogo é somente sobre dor. Perdida na selva, a relva sobre os meus pés, gelando a carne que já era fria. Pegadas de sangue, e havia ainda mais sangue. E a lua está em outra casa agora. De que adianta eu dar a luz para a escuridão? Foi tão breve a sua passagem por aqui. Aqui, toda essa sequência essa partitura não precisa ser mais, ela precisa ir mais fundo, né? Então, se você está aqui, você tem que sentir isso entrando aqui como quem está recebendo um soco na boca do estômago, sabe? E essa dor, sabe, é quase um espasmo. É como se viesse esse vetor que vem aqui, empurra seu estômago, faz esse braço contrair, abrir, explode aqui nesse rosto, sabe? No modo que eu quero um nerd, o meu corpo se torna cada vez mais ativo, como numa corrida com pequenas e rápidas lufadas de ar. Para depois o silêncio surdo do abismo. A linha de chegada. No monólogo 1, eu falo em estar em constante movimento e não parar, mesmo que tudo te faça permanecer no mesmo lugar. E é aquela busca de força, a busca por movimento. E no final você tem aquela escolha, ou parar ou seguir. Então, que carta eu devo tirar de um casaco?
quanto mais ele se movimenta. Caímos cada vez mais fundo. No final, é só mais uma morte lenta, padecendo, carregando tudo que ficou agarrado na garganta, mastigando no caminho, nos sufocando e ao mesmo tempo naufragando, submergindo. Mas precisamos estar em constante movimento. Tem mais paciência para ver a gente chorar e reclamar. E a gente tem que fingir que está tudo bem para suprir as expectativas da sociedade. Então, essa dicotomia de você lidar com a dor de uma perda muito grande da sua vida versus as suas obrigações. Tudo tem um fim, né? Você tem direito a um luto, mas um luto é de 7 dias, você tem que voltar a trabalhar, tem que voltar a estudar, tem que voltar a cumprir suas obrigações, tem que voltar a cuidar das pessoas, tem que voltar a ter vida social, porque as pessoas não te permitem nem que você tenha um luto em paz, né? Então você é isso, né? Então essa coisa, esse texto fala muito sobre isso, né? Estou estática, estou sem vontade, mas cumpro as obrigações. E aí fala, a vida é cheia de sonhos, então continuo dormindo agregada numa vida que não é minha. A gente começa a viver, fazer as coisas para agradar as pessoas. E não só na morte física, às vezes em outras mortes também, quando a gente vai abrindo mão dos nossos sonhos para cumprir as obrigações, né? Às vezes quando a gente é jovem, tem milhões de sonhos, e não vou culpabilizar os filhos, mas vou dar como um fato. Quando a gente tem filho, né, a sociedade espera que a gente se dedique única, exclusivamente ou mais aos filhos. Então a gente acaba abrindo mão dos sonhos e cumprindo as obrigações. E como isso, outras coisas, entendeu? A gente quer de chata, a gente quer viver o nosso sonho, mas tem uma sociedade, uma família que fica sempre questionando, não vai arranjar emprego de verdade? E aí? Não vai se formar em outra coisa? E aí? Não vai comprar uma casa? E aí? Não, né? Fica aquele... Então é muito sobre esses dois olhares, né, sobre essa relação de vida e morte, né, a morte dos sonhos também. A vida é cheia de sonhos, então continuo dormindo, agregado, uma vida que não é a minha. Nem todos vão compreender a sua verdade, seja ela as nossas tragédias, dores, perdas pessoais ou os nossos desejos ou as nossas frustrações. E depois choram. E nos dias seguintes começa tudo novamente, porque a vida é isso. A gente chora, no dia seguinte tem que levantar, porque tem que pegar ônibus, tem que trabalhar, tem que estudar, tem que levar os filhos para a escola, tem que ganhar o pão de cada dia. E aí continua, né? Eu nem sei se essa parte é sua, assim. Eu me entreguei, mas a entrega era outra. A entrega de desistência, a entrega dos pontos. Exatamente, que é engraçado como essa palavra tem dois sentidos totalmente diferentes. Você se entregar a um trabalho, você se dar de corpo e alma. Ela explica, a entrega é outra. A entrega é outra, você entregar os pontos mesmo, tipo, desistir, cansei, não aguento mais. Inanimado, imóvel, como uma boneca de pano, manipular por qualquer um e vazia. E a cortina se abre novamente. Respira. Preciso voltar resplandecente como um relâmpago. O foco está sobre mim novamente, a história continua. Não consigo. Estática. Sem vontades. Só obrigações. A vida é cheia de sonhos e então eu continuo dormindo agregada a uma vida que não é minha. Nem todos vão compreender a sua vida. Monólogo 2, Batom Vermelho. É um monólogo sobre saudade
que eu escrevi quando eu lembrava do meu avô português que ficava sentado no seu jardim cuidando das flores, espantando as moscas. É uma memória quente. E também eu falo sobre olhar as estrelas. E quando criança eu sempre olhava para o céu, para as estrelas, aqueles milhões de pontos de luz brilhantes, e sabia que algumas delas iriam se apagar e nunca iríamos perceber. No monólogo 2, a gente já fala mais com uma ênfase na questão do tempo, da passagem do tempo entre a vida e a morte, o tempo da vida não como uma sucessão de fatos, mas como uma caminhada para um fim. Lembra muito e me remete a uma parte do texto de João Cabral de Melo Neto, de Morte de Ana Severina, quando no momento ele diz que, na verdade, o retirante ele não está andando para uma vida nova, ele só está acompanhando o seu próprio enterro. Então, é a partir dessa imagem, né, e dessa relação, né, que a gente tem da vida como algo que vai se esvaindo pela ação do tempo, é que a gente trabalha essa cena. Estamos buscando caminhos nos mitos cristãos, mitos católicos, os santos, a figura desses santos mártires que falam sobre a vida e a morte e o tempo. De algo mais tranquilo, menos desesperado do que o monólogo, né? No sentido do impacto, do momento da separação, da morte, enfim. Seria já mais um momento de aceitação, um entendimento? Um momento de saudade, de lembrar. Então, ele tem muitas imagens, né? Quando a gente vislumbrar as estrelas, pontos de luz que se apagam. É mais pensar, né? Quando a gente passa pela experiência, a gente pensar sobre esse fenômeno do fim, do término, né? E aí é onde vem as lembranças, só se percebem quando se apagam, desaparecem. Quando aceitamos nossa existência, já aceitamos o fim dela, é um fato, né? Quando nascemos, nos deram uma luz, da qual cada dia se perde um pouco do brilho e apaga no fim. Finito, quase instantâneo, se apaga sem alarde, de forma banal e silenciosa. Hoje é dia de colocar meu batom vermelho igual as rosas perfumadas do jardim do português. Meu avô gostava de cultivar, aí vem a lembrança, uma lembrança real, né? De cultivar flores no seu jardim todos os dias. Diariamente passava horas na terra preta, o cheiro da terra úmida, como se fosse dia de chuva, mas não chovia. Então, a sensação que dá é que esse texto é mais etéreo, né? Ele está ali falando de estrelas, né? Por isso as luzes das velas. E aí, né, a gente chegou a essa imagem dos santos católicos, né? Que os santos católicos, eles dão esse vislumbre da morte como não sendo o fim da morte, como, né, a passagem para algo que é duradouro, que é perene e que é bom, né? E a gente começou a fazer um estudo em cima das imagens dos santos e dos mártires, e a gente foi vendo, né, como todos eles têm esse cuidado, né, mesmo nas situações mais extremas de martírio, eles estão com os olhos voltados para o alto, com uma serenidade, né, sabendo que aquilo era uma passagem, que algo melhor os aguarda, né, que é muito próprio da doutrina cristã, né. O próprio Cristo falou, né, em vários momentos, né, como no momento da cruz ele falou para o crucificado ao lado que hoje ainda estaremos na casa do Pai, né. Então tem muito essa. Então a gente trabalhou em cima dessa referência, talvez um pouco desse estado de consolação, né, que a gente busca, né, nessa situação irremediável que é a morte.
Depois que a gente passa daquele momento escandaloso, que é o momento físico, que você vê o que é curado se tornar cinza, se tornar roxo, aquela pessoa que era viva está morta, ficar pálida, endurecida, todo aquele processo orgânico que é tão escandaloso e sofrido, né? Vem aquele outro momento onde a gente tenta buscar caminhos para apaziguar todo esse primeiro momento. Os figurinos de Cidade Oculta, eles remetem, né, a toda a dor, o sofrimento e o caráter displicente e sangrento com o qual a vida e as pessoas se tratam, principalmente dentro do ambiente que envolve a vida e a morte, que é o ambiente da saúde. Ponto de interrogação. Será que realmente nós encontramos a saúde nas unidades de saúde? Quantas pessoas já relataram, ouviram relatar que alguém foi buscar saúde e cura e saiu de lá sem vida? Então, nós trabalhamos com uma desconstrução, né, do uniforme dos profissionais da saúde, trazendo essas manchas, essas mãos, esses borrões de sangue, falando sobre o sangue de tantas pessoas que são tratadas de forma displicente nos hospitais públicos, nos hospitais privados, pelos sistemas de planos de saúde, por alguns profissionais da saúde, pelas políticas governamentais. Então esse figurino que é ensanguentado, que é esfarrapado, que traz no lugar de um chapéu de médico, traz uma touca que tira um pouco o caráter da individualidade e torna os seres todos meio iguais, meio sem rosto, da mesma forma como os bonecos. São bonecos que representam todos nós, pessoas que vão ter melhores ou piores ou nenhum cuidado, a depender de uma série de fatores, de termos uma família que nos cuida, se temos uma família em condições financeiras, se somos de determinada camada social, de determinada etnia, de determinado gênero, de determinada região, né? Determinada geografia. Então, o figurino e os bonecos também ensanguentados e manipulados representam todos nós, que somos manipulados pelos planos de saúde, pelas equipes médicas, pelos interesses financeiros e políticos envolvendo vida e morte das pessoas. E, na verdade, a unidade de saúde é o microcosmo da sociedade como um todo, que manipula e trata as pessoas de acordo com os interesses. Não perde. Nome? O que a senhora está sentindo? Idade. Vicente. Isso é virose. Toma de pirona. Monólogo 3, Cidade Oculta, eu escrevi quando estava no hospital com meu pai. Meu pai, ele é deficiente auditivo, surdo. Nessa época ele tinha uns 78 anos e ele caiu dentro de casa e quebrou o fêmur. Então ele ficou 20 dias internado e eu fiquei esses 20 dias com ele. Ele foi transferido para 3 hospitais diferentes e eu fiquei com ele a todo instante. E eu via as saídas e vindas de pacientes, a situação dentro do hospital. E esse monólogo foi sobre isso. Infelizmente, o caos e a loucura que se instala ali dentro, porque você não sabe se você vai sair
se você vai voltar, se vai dar tudo certo, se não vai dar. E aí você vê pessoas saindo com alta e ao mesmo tempo você vê pessoas que não vão sair mais daí. O monólogo 3, ele para mim é o ponto alto, né, de todo o espetáculo, né? Geralmente num texto convencional a gente tem um primeiro terço do espetáculo apresentando, né, seus personagens, seus objetivos, suas relações de força. Na segunda parte, né, no segundo terço, os conflitos no seu acerramento até chegar no ponto alto que encerra a segunda parte e vai para a parte final, que é o desfecho do espetáculo. Aqui, o monólogo 3, ele traz nele, no meu entender, o ápice desse trabalho, né? Do desespero, do desamparo, de coisas e reflexões que passam pelos outros dois monólogos e a gente ainda está tentando entender como vai se produzir isso, como a gente vai construir isso na cena. Mas eu penso inicialmente que o monólogo 3 ele tem que ser exasperado, ele tem que ser desesperado, ele precisa ser realmente quase um esgarçamento total de todos os sentimentos que ficaram sublinhados nos outros monólogos, da dor, do desespero, da indignação, do delírio. Então a gente pretende fazer do ápice do espetáculo estar no terceiro monólogo. E me fez lembrar também da minha avó. Ela ficou internada no hospital, eu tinha na faixa de 6 anos e fui visitá-la. Quando eu cheguei no hospital, ela estava num leito, numa enfermaria, e ela estava amarrada na cama. E ela me perguntava por que ela tinha essa mão cravada, por que as mãos delas estavam amarradas e que as cordas estavam a machucando. E eu lembro que eu, criança, perguntei e eles falaram que era para a segurança dela. E eu falei assim, vó, amanhã eu volto para te ver. E ela faleceu naquele mesmo dia à noite. Então a última imagem que eu tenho dela, ela numa cama de hospital, amarrada, pedindo para ser solta. E às vezes estamos numa situação e a gente só quer ir para casa. Constrangedora, como por exemplo, às vezes é necessário sim amarrar um paciente, às vezes é necessário sim, né? E até pensei a gente brincar com isso, mas acho que do ponto de vista prático não vai dar certo a gente enrolar a mão de vocês com gás, mas eu nem sei se isso vai dar tempo, nem sei se tem esse valor todo na cena. Mas tem muito isso, né? Às vezes o paciente precisa ter a sua mão envolvida com gás porque às vezes ele tem espasmos, né? Mas isso tem que ser feito tudo com muito cuidado e não é, né? Então eu acho que esse momento é um momento de denúncia, é um momento de jogar mesmo tudo isso na cara das pessoas. Tem um amigo meu que quer desistir também. O que a gente faz? A gente agora uma história que por hora transita entre o surrealismo e a bizarrice. Uma família de Ribeirão das Neves fez uma denúncia da polícia contra o Hospital das Clínicas aqui de Belo Horizonte. O casal alega que o bebê deles, uma menina, morreu devido a erros médicos durante o parto. No procedimento, a cabeça da criança teria sido decapitada. Esses momentos de falar, né, de casos pessoais, entre aspas, né, sair do texto teatral, é como se a gente estivesse aqui dentro de uma nuvem desse texto, quando a gente rasga essa nuvem e vem aqui falar, é teatro, mas é verdade, tá? Porque na minha família aconteceu isso uma vez, eu tive uma tia que se internou no tal lugar, e voltou para cá, entendeu? Em alguns momentos a gente pode cortar essa cena com áudios ou com projeções, né,
falando de denúncias, trazendo essas coisas do dia a dia, para que a nossa plateia realmente entenda, caramba, não, o que ele está falando é aquilo que a gente já banalizou, que está lá todo dia no jornal. Ter perfurado o pescoço da bebezinha. A maternidade está sendo investigada após esta mulher que perdeu o bebê durante o parto afirmar que essa criança morreu porque a unha de gel perfurou, portanto, o pescoço. A Eliane estava com 31 semanas de gestação, entrou em trabalho de parto. Ela disse que sofreu diversas violências durante o período que esteve no hospital. Vamos ver. Na verdade, a gente nessa cena fica muito na pilha de resgatar a gravidade de certas coisas que foram banalizadas, porque a gente sabe que foi. Se a gente sentar para ver o jornal, sei lá, amanhã de manhã a gente parar para ver o jornal, ou é os do Rio, então, ou é acidente, ou é assalto, ou é tiroteio, ou é feminicídio, ou são problemas nos hospitais. Né? A gente vem gerando em torno dessas coisas. Então é isso, né? E a gente banaliza, a gente está olhando aquilo, comendo, né, a bolacha, tomando café com leite, sabe? Help me, instruct me, please. I don't understand. Really, I don't understand what you say. Hora do óbito. Hora do óbito. Hora do óbito. Nosso diretor do recinto! Uma salva de palmas para o nosso diretor! Enfim, concluímos! Eu acho que eu sou racial. Olha, nós merecemos. Gente, começamos em agosto, né? O julho começaram as deliberações, agosto, né? Nossa! Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, 6 meses. Ah, esse diretor. Isso é que é processo novo. Pessoal que pensa que é fácil montar uma peça. Teatro é divertido, é rapidinho, né? Vem prazer. Vem com a gente. Olha o nosso iluminador. Dá um alô aí. E aí? Isso aí, meu irmão. Eu não tô conseguindo concentrar aqui. Peraí, uma pausa pra poder. Ai, gente. Quantas vezes? Poxa, eu quero ver você sair daí. Vai,